O mestre dos mestres, o Senhor da oratória, Jesus Cristo, que chegou numa época de verbosidade e mudou a maneira de falar com as pessoas. A oratória de Jesus era muito simples. Ele contava as verdades através de comparações, através de histórias, que são chamadas na Bíblia de parábolas. E ele revolucionou a oratória da sua época, que depois entrou na verbosidade novamente, mas hoje o princípio de toda a oratória moderna é a simplicidade da palavra de Jesus. Então por isso eu gosto muito quando eu posso compartilhar um conto, uma história, porque as pessoas gravam muito bem a mensagem e a palavra. A nossa história de hoje, ela conta sobre um fazendeiro. Havia um fazendeiro em uma fazenda muito bonita. A fazenda ficava perto de uma floresta, muito verde em volta de toda aquela casa. E o dono daquela fazenda, ele tinha vontade de ter em casa um papagaio. Ele queria um papagaio para que ele ensinasse o papagaio a falar, a conversar, a cantar até louvores, pois ele era cristão. Então ele preparou e armou uma arapuca para pegar um papagaio. E todos os dias ele ia lá e tinha um passarinho diferente, então ele soltava porque ele queria um papagaio. Mas um belo dia, em uma tarde, ao passar por onde ele colocava a arapuca, ele percebeu que uma ave maior estava lá dentro, e quando ele chegou perto, a sua surpresa e a sua felicidade foram grandes. Lá estava o tão esperado papagaio. Ele ficou maravilhado, pegou o papagaio, levou para casa, colocou numa gaiolinha e ali ficava o papagaio. Mas para ele ter um pouco mais de liberdade, ele colocou uma correntinha no pé do papagaio e prendeu na gaiolinha. Aparou as suas asas para que ele ficasse um bom tempo ali. E o fazendeiro era muito patriota e ao ver as cores bonitas, verde, partes amarelas daquele papagaio, colocou o nome dele de Brasileirinho. Todos os dias pela manhã ele acordava e ia falar com o Brasileirinho e tentar ensinar, mas o Brasileirinho não falava. Ele observava tudo, mas não falava. E um dia, para sua surpresa, o fazendeiro, muito patriota, sentou na varanda, levantou o seu olhar para aquela mata bonita, floresta bonita, lembrou do seu país e começou a cantar ou a cantarolar o hino nacional brasileiro. E ele cantava assim: ouviras do Ipiranga margens plácida. E não foi pequena a sua surpresa quando ele começou a cantarolar. Ele ouviu atrás dele, na gaiola, o papagaio repetir a canção. E o papagaio, quando ouviu ele cantar, também cantou: ouvira do Ipiranga margens plácida. Desculpe a minha imitação de papagaio, mas ele ficou maravilhado com aquilo e foi ensinando partes do hino nacional para o papagaio, que aprendeu a cantar. E ele foi até onde o papagaio podia, e o papagaio era muito inteligente, e todos os dias pela manhã, quando via o fazendeiro, o papagaio sem pedir já começava: ouvira do Ipiranga margem plácida. Esse papagaio está meio sufocado. Mas o fazendeiro ficava maravilhado, feliz. Ele convidava os amigos e a primeira coisa que ele mostrava: venham ver o Brasileirinho, meu papagaio, ele canta o hino nacional. E chegava: canta papagaio, vai lá ouvirem. O papagaio começava a cantar e as pessoas riam e as pessoas ficavam maravilhadas. O papagaio foi se acostumando e ele ficava tranquilo e cantava todos os dias quando via o fazendeiro. À noite,
Amanhã, à tarde, sempre ele cantava o hino nacional e era uma alegria para aquele fazendeiro cristão patriota ao ver o seu papagaio, o brasileirinho. Mas um dia ele percebeu que o papagaio já estava acostumado. Então ele abriu a sua gaiolinha, que quase sempre ficava aberta, mas resolveu tirar a corrente que prendia o pé do papagaio. E o papagaio ficou livre. E ele ficou sossegado. No outro dia, pela manhã, bem cedo, lá estava o papagaio, agora livre, e cantava mais feliz ainda. E o fazendeiro ficou muito satisfeito com o brasileirinho. Um dia, 2 dias, 3 dias, mas depois de uns 5 dias, o fazendeiro levantou e ele procurou e não estava lá o brasileirinho. E ele ficou assustado, ele chamou os funcionários da casa, da fazenda. Vocês viram o brasileirinho por aí, talvez andando, e ninguém havia visto o brasileirinho. Na verdade, as asas do brasileirinho haviam crescidas e ele havia voado, ele havia fugido, ele voltou para a fauna, ele voltou para junto da sua família lá na floresta. A partida do brasileirinho deixou o coração do fazendeiro partido também. Ele muito triste. E agora? O que eu vou fazer? Como eu vou pegar ele novamente? Como eu vou encontrar nessa vasta floresta entre tantos papagaios? Na esperança de ter o brasileirinho de volta, o fazendeiro todos os dias, triste, armava a arapuca. Quem sabe o brasileirinho que se passou por ali uma vez, passasse novamente. Mas um dia tinha um papagaio na arapuca. E o fazendeiro correndo, achando que era o brasileirinho, coração disparado, a lágrima já vinha aos olhos, mas quando ele olha, era outro papagaio, não era o brasileirinho, era um papagaio menor, era um papagaio mais novo. Ele pensou, eu vou ensinar esse também. Se o brasileirinho aprendeu, esse também vai aprender. Colocou o papagaio na gaiola, prendeu os seus pezinhos e disse, amanhã cedo eu vou começar a ensiná-lo. De manhã, o fazendeiro acorda, como costumeiro, olha para a sua fazenda, para a floresta bonito, mas de repente ele é interrompido, a sua visão, o seu olhar e os seus pensamentos, por um canto de um papagaio. E o papagaio cantava assim, ouvira do Ipiranga mais plácida. Ele assustou, olhou para a gaiola, e quem é que estava cantando? O papagaio, o outro papagaio. Ele falou, mas como assim? Ele está cantando, eu ainda não ensinei ele. E ele pegou outro papagaio que também cantava, e o terceiro papagaio também cantava. Aí que o fazendeiro entendeu. Ele pensou, o brasileirinho fugiu, foi para a floresta e cantou com os seus amigos, influenciou a sua família e ensinou todos os outros papagaios. E os papagaios da região, quase todos cantavam e cantarolavam o hino nacional. Isso trouxe ao fazendeiro uma ideia. Se eles ensinaram um para o outro, e na floresta eles cantam o hino nacional, eu vou ensinar algo mais importante. Pegou aquele papagaio e ensinou ele por vários dias a dizer, leiam João 3,16. Leiam 3,16. Até que o papagaio aprendeu e falava, leia João 3,16. E ele ficou muito feliz, depois de muito ensinar. Ele então soltou aquela ave para que ela ensinasse as outras aves, os outros papagaios, a dizer, quando as pessoas passavam pela floresta, quando as pessoas passavam por sua fazenda, não era comum as pessoas ouvirem um papagaio falando, mas ali eles ouviam sempre ecoar na floresta, leiam João 3,16, leiam João 3,16. Olha, essa mensagem de João 3,16, ela é muito importante,
As pessoas que passavam ali começaram a buscar a Bíblia e a ler, para saber o que estava escrito em João 3,16. E eu e você sabemos, lá está escrito assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o coração do Novo Testamento. Se me pedisse assim, Pastor Sidney, resuma em um versículo o Novo Testamento, eu diria esse versículo. Ele fala do amor de Deus, e ele fala da entrega que Deus fez para me salvar e para salvar você. Assim como o papagaio dizia, leiam João 3,16, eu gostaria que você escutasse esse papagaio aqui, que lhe diz, leiam João 3,16. Os outros papagaios aprenderam com aquele que havia aprendido. Então, que as pessoas possam, através de você, ouvir João 3,16, ler João 3,16, que você possa passar para a frente, e que as pessoas, ao ler João 3,16, possam encontrar a salvação, aqueles que ainda não têm. E quando ele encontrar a salvação, através da palavra de Deus, João 3,16, ele vai passar para outra pessoa, e assim nós vamos encher essa floresta vasta chamada mundo com a verdade da palavra de Deus. Leiam João 3,16. No nosso programa, eu sempre gosto de deixar um desafio para você, uma palavra para você. E eu gostaria que você fizesse hoje, assim que terminar o programa, que você fosse nas suas redes sociais e não escrevesse o versículo, apenas leiam João 3,16. Algumas pessoas não sabem o que está escrito lá e ela vai ter a curiosidade de abrir para ler. Você vai escrever no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, nos stories, leiam João 3,16. Você consegue fazer isso nesse feriado assim que acabar o programa? E marque lá, Pastor Sidney Luiz, para eu acompanhar e ver o trabalho que você fez. Só isso, leiam João 3,16. E algumas pessoas poderão ler. E ao ler e ao ouvir, poderão receber a palavra de Deus. Crê em Jesus Cristo e será salvo. Mas como crerão se não tem quem pregue? Então seja você esse papagaio que vai influenciar João 3,16. Para encerrar, vá em suas redes sociais assim que terminar o programa e escreva, leiam João 3,16. Amém, meu querido? Oh, graças a Deus. Meu querido, vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, pelos nomes que você colocou aqui, para que você tenha um bom dia com fé. Vamos orar? Oremos em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por, neste dia, ter acordado, ter levantado com saúde. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui transmitindo a tua palavra e falando com estas pessoas. Eu quero te agradecer pela vida deste irmão, desta irmã. Eu sei, meu Deus, que aqueles que estão participando comigo aqui são pessoas agraciadas e abençoadas, porque assim como eu, receberam de presente do Senhor o presente, o dia de hoje, acordaram, motivo para louvar e agradecer. Eu sei que as dificuldades, as lutas também são presentes na nossa vida, mas quando o Senhor nos dá vida, nós podemos mudar muitas coisas.
Muitas coisas podem acontecer de uma hora para outra, de um dia para o outro, de um minuto para o outro, ou até mesmo de um segundo para o outro. E eu sei que alguma coisa já está acontecendo na alma, no coração, na emoção desta pessoa que recebe a oração agora. Meu Deus, cubra ela com o teu sangue, dê proteção a ela, a casa dela, a família dela. Meu Deus, os nomes que aqui foram colocados, alcance eles com a tua bênção, mesmo que eles não estejam aqui, mesmo que eles não assistam ou ouçam este programa, porém a fé do teu servo ao colocar o nome aqui, esta fé em ação habilita esta pessoa para receber a bênção. Na autoridade que o Senhor me dá, como ministro da tua palavra, eu abençoo cada vida, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.